Se tem um dos eventos que é mais importante para as eleições agora em 2024 aqui no Brasil, é com certeza a Prefeitura de São Paulo por dois motivos, né? Por ser assim o ponto econômico do Brasil e também por estar cheio de polêmicas e cheio de conflitos. Já que agora a gente tem o fato de que temos bolos, Janones envolvendo no meio de vários conflitos, inclusive do lado da própria direita, a gente tem aí dois candidatos que são extremamente fortes, que no caso é o Ricardo Nunes, apoiado pelo Bolsonaro, e claramente o Pablo Marçal, tá? Só que assim, de todos esses candidatos, dois deles resolveram entrar em conflitos pesados, tá, gente? Quando eu falo conflitos pesados, é um conflito que envolve até processo. Então, resumindo, a coisa tá feia quando se fala de eleições para São Paulo, você vai entender o porquê. Dá uma olhada só nessa matéria. Boulos processa Marçal por danos morais e pede indenização de 50 mil, né? 50 mil é muito dinheiro para nós, mas para o Paulo Marçal praticamente não deve ser nada, né? Mas bem aqui para vocês entenderem, o pré-candidato da Prefeitura de São Paulo, deputado federal, né, Guilherme Boulos, do PSOL, entrou na justiça contra Pablo Marçal, também pré-candidato aí no caso da disputa, tá? Meio que assim, de acordo com a petição encaminhada pela defesa de Boulos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, Marçal teria dito durante entrevista a um podcast na terça-feira que Boulos seria o maior imobiliário irregular do estado de São Paulo. Então vem cá comigo que você vai entender que treta é essa. Gente, nos últimos dias, o Pablo Marçal, para conseguir subir na campanha eleitoral de São Paulo, tá? Que vocês sabem, ele não está sendo apoiado pelo Bolsonaro. Então a única forma que ele encontrou foi simplesmente entrar na mídia e bater de frente com a oposição, ou seja, por conta própria, no caso, principalmente entre o Janones e o Boulos, tá? Quando ele foi citado Boulos na rede social, ele falou o seguinte, pegou a pauta do MST, que é uma das pautas mais polêmicas quando se trata do Boulos e também, assim, é a cara marcada do Boulos, o MST. Só que quando o Pablo Marçal foi falar, ele usou uma fala que gerou polêmica, porque ele disse que, no caso, o Boulos estava pegando simplesmente os imóveis tomados pelo MST e colocando esses móveis, no caso, para serem vendidos depois, ou seja, uma coisa que não se pode fazer, tá? E por ter falado isso, né, que claramente a gente sabe que não é uma coisa muito certa, o Boulos resolveu entrar na justiça para ir ganhar uma ação e ganhar uma graninha contra o Pablo Marçal por danos morais, entendeu? Simplesmente por esse fato, porque o Pablo Marçal falou sobre esse assunto, não era assunto completamente verdade, e no final o Boulos entrou aí com danos morais contra isso. Tá, Pablo Marçal perdeu dinheiro com isso, mas por outro lado ele ganhou uma coisa, que foi visibilidade, tá? A gente sabe que quando se trata de pautas da esquerda, um dos maiores que a gente pode dizer nas redes sociais são aí o Boulos e o Janones. E brigando com os dois, a visibilidade dele, tanto na mídia quanto na rede social, é muito maior. E se ele está querendo candidatar a prefeito de São Paulo, ele precisa ser visto. Ou seja, entrando em conflito com eles, ele vai conseguir essa visibilidade que ele tanto quer, tá, gente? Então, de certa forma, foi uma jogada onde ele perdeu dinheiro, mas ganhou muito mais por trás disso, tá, gente? Já que a gente está falando de eleições, de polêmicas, de conflitos e processos, vamos também lembrar que nos últimos dias teve um vazamento de uma notícia. Só que a notícia foi polêmica, foi bem polêmica e se envolveu a Janja, tá, gente? A Janja e o filho do Lula, vocês sabem, o Lulinha. E se você estava aí na internet nesses últimos tempos, você viu o que vazou na internet, né, gente? O que vazou as mensagens de WhatsApp, que eram onde estava o filho do Lula conversando uma mensagem privada, tá? E ele falava mal da Janja, chamando ela de puta. Foi literalmente isso, não teve nenhuma censura, foi essa palavra bendita, tá, gente? Só que a internet não deixou barato depois dessas notícias serem lançadas. E veio o meme, né? Porque você sabe que se o brasileiro tá vivo, independente da situação que venha, se é problema, se não é problema, se é coisa boa ou não, vai ter meme. E dessa vez o meme foi o seguinte: em breve, inauguração.
Janjas Night Club, ou seja, comparou aí o Congresso, no caso, e também o próprio Palácio do Planalto com, vocês sabem o que é um bordel, né, gente? E assim, o povo também não deixou barato na internet, falou e falou muito. Quem disse foi o filho do chefe, né, gente? Pois é aquela coisa que a gente fala. Janja vem sempre com as pautas que se envolvem as mulheres e sempre defende muito isso. Só que defende quando é o contrário, né? Quando é da direita que fala, porque quando é da esquerda, principalmente quando realmente é o filho do chefe, a história é diferente, gente. A gente não viu até agora, momento algum, a gente se pronunciar sobre esse fato. Ou pelo menos assim, né? Se pronunciar sobre esse fato que aconteceu com ela, porque de certa forma a gente claramente viu que isso foi uma fala extremamente machista, uma fala extremamente, assim, né? Perigosa de se falar, mas mesmo assim era uma conversa privada, mas era uma fala que foi contra ela, ela não se pronunciou. E para piorar ainda, quando se houve, né, indícios aí que a gente viu das acusações que foram feitas contra o filho do Lula e com a sua esposa, ela também se manteve calada e não falou nada sobre esse tema. Ignorou completamente como se nada tivesse acontecido. Então a Janja fingiu demência quando foi o caso do filho do Lula. Para tanto, pro caso dela, com o filho do Lula xingando ela, né? E até mesmo com o caso da esposa do filho do Lula, onde a gente não viu pronunciamento de ninguém, né? Principalmente assim, se a pessoa depende das pautas feministas, o mínimo que ela tem que fazer é que quando acontece uma coisa dessa, principalmente numa escala tão grande, por exemplo, o filho do presidente faz isso, o mínimo que ela teria que fazer, pelo menos como mulher, era ter respondido e ter mostrado a sua indignação com a situação, ou pelo menos falar alguma coisa. Mas Janja se manteve calada. É assim, para cada um dos lados se tem uma medida diferente, né? E no caso, para a direita é uma medida muito mais extrema do que quando é a esquerda. Mas vamos lá, estamos falando de polêmica também, vamos continuar com outras polêmicas e polêmicas engraçadas, de certa forma. Embora a situação seja triste, os memes estão bons. E no caso, eu estou falando do Haddad, vocês sabem, né? Que foi intitulado nesses últimos dias como taxade pela internet. Que assim, após os memes, meio o PT tenta fazer afago aí então ao Haddad, ou seja, tenta confortar ali o Haddad pela situação que aconteceu com ele, né, gente? E de certa forma, eu tenho que falar pra vocês que eu gosto dos memes. Eu gosto dos memes, sabe por quê? Por dois motivos muito interessantes que vocês vão entender. Primeiro, porque meme é engraçado, é divertido, quando ele não é pesado, tá? Quando ele vem com sentido informativo, quando ele não vem com sentidos que a gente pode dizer assim, que são um pouco criminais, né? Também porque, de certa forma, os memes, eles ajudam as pessoas a se manterem informadas. Tá? É a mesma coisa da gente lançar ali um turbilhão de coisa para a situação que está acontecendo. Ou seja, foi exatamente o que os memes do Haddad fizeram nesses últimos tempos. Tinha gente que não estava nem sabendo das taxações que foram feitas, dos impostos exorbitantes cobrados, e os memes do Haddad fizeram a população inteira do Brasil focar nesse ponto. Principalmente depois aí da turbilhão que a internet lançou em cima do Haddad, né? Quando eu faço, quando eu falo turbilhão, gente, eu não tô falando de uma coisinha só, não. Tô falando de muita coisa mesmo, pra vocês terem noção. Vou dar um exemplo pra vocês dos memes que estão rolando na internet por conta aí do Haddad. Dá só uma analisada, gente. Olha, a Folha de São Paulo publicou isso, ó. À meia-noite taxarei a sua alma. Zé do Taxão. Pra vocês terem noção, esse foi só o primeiro lançado. Depois a gente vem com o Poder 360, que publicou vários memes feitos, ó. Manda taxar. Pra vocês entenderem o nível dos memes criados. E como se não ficasse pior, a coisa vai ficando cada vez mais braba. Literalmente, ó. A taxa é nossa, pra vocês terem noção. E para terminar com chave de ouro, as taxações feitas pelo Haddad, taxa de Elite 2, bem ritmo Brasil, pra vocês estarem. Um pouco maior em cima do Haddad, cara. Pra vocês terem noção, saiu até musiquinha de taxação, gente. Mas assim, meu meme preferido que aconteceu, pra vocês verem, foi o taxa aqui, taxa lá. Não sei se vocês viram esse meme, né? Porque assim, tá o Haddad e o Lula vestido de patati patatá e colocou taxa aqui, taxa lá. Foi um dos memes mais engraçados que eu vi.
mais menos sendo meme e sendo uma coisa que, querendo ou não, atrapalha e é divertido, mas também é perigoso se a gente for analisar, traz muita, mas muita informação esses memes, tá, gente? Porque mostra pro brasileiro, de certa forma, tá prestando atenção na política, tá se interessando por política, porque no mínimo para você fazer um meme desse, você tem que saber o que está acontecendo no seu país, porque se você não souber, você não tem a capacidade de criar memes de política. Então isso mostra que o brasileiro ele tá empenhado na política, mas não tira de ser um meme, né? Não tira o fato de ser um meme e um ataquezinho contra ele, o Haddad. Mas vamos ignorar esse fato que a gente tem muito mais matéria para trazer para vocês. E dessa vez, a matéria não é muito legal, né? E a gente vai tratar sobre um ponto que é específico do governo Lula. E tinha que ser, assim, o ponto-chave para o governo Lula resolver, né? Só que não foi isso, galera. Não foi isso. E ao contrário de resolver esse problema, o governo Lula, ele faz o quê? Ele piora a situação, né? E cada vez mais piorando isso, mais insegurança na vida do brasileiro, tá, gente? E de certa forma, nisso as pessoas não podem falar mal do Bolsonaro. Isso aí a esquerda não pode bater, porque na época do Bolsonaro, querendo ou não, esse problema foi resolvido e com muita força. De certa forma, eu preciso mostrar isso pra vocês. Eu quero que vocês leem comigo para depois eu trazer o vídeo e a gente debater sobre esse assunto. Ó, passageiros que estavam a bordo em um ônibus nas proximidades de Cordovil, no complexo de Israel, zona norte do Rio de Janeiro, foram surpreendidos pelos barulhos de disparos de armas de fogo pela manhã da segunda-feira. Ou seja, galera, isso aconteceu hoje, tá? Uma operação pela Polícia Militar interditou a Avenida Brasil, ao menos 2 vezes, após registros de tiroteios na região, tá, gente? Olha, a situação da região de Cordovil e Brasília está tensa. Criminosos do Comando Vermelho, ou seja, e do Terceiro Comando Puro, disputavam a localização, no caso, o lugar que essas pessoas estavam passando, usando atos aí violentos, tá, galera? Só que é o seguinte, isso aconteceu em uma zona que a gente pode considerar do Rio de Janeiro, que passa civis, tá? Não era um lugar que a gente pode dizer que era pontos ou então becos, não era nada disso. É uma zona que a gente considera, assim, uma zona até boa do Rio de Janeiro, tá? Só pra vocês terem noção da insegurança que o Brasil tá virando nesses últimos tempos. Pra vocês terem noção, pensa comigo, o desespero que essas pessoas que estavam dentro desse ônibus não ficaram. Pensa no desespero. Se você tivesse com a sua família, imagina você tá deixando sua filha ir para o trabalho, ela pega o ônibus e vai, e sua filha debate uma situação dessa, ela para numa situação dessa, você não fica preocupado com essa insegurança, a pessoa que está lá dentro do ônibus fica preocupado com medo de levar um tiro por conta aí da briga de gangues que cada vez no Brasil mais está piorando essa situação, ou seja, as gangues estão ficando mais soltas, a gente está vendo cada vez mais casos aí onde está se envolvendo várias gangues, principalmente nos polos maiores, ou seja, Rio de Janeiro, São Paulo, são aí lugares que estão tendo bastante questões aí de gangues, tá? Mas eu vou trazer o vídeo para vocês e depois a gente vai debater um pouco sobre a matéria. Dá uma olhada só no vídeo para vocês terem noção do desespero que essas pessoas estão passando nessa situação. Chegar no da Baixada. BRT, ó, Rio de Janeiro. Isso aqui, que loucura é essa? Não da Baixada. Só uma cacete, né? É um pouco de doce, tiro. Agora eu tenho que escolher. Tem que chegar minha Oi, amiga. Eu saí da minha casa. Tô parada na Brasil aqui, porque parada mas saindo lá de dentro? É. Bandido. Fugiu uma hora dessa? Vai dar o povo gravando, é muito engraçado. Eu tô de BRT, tô parado. Aqui na
naquele pedacinho que é o... que passa pelo túnel. Ele conhecia a gente lá na eu tava conversando, é muita escolha. Eu tava muita escolha com a pessoa que falou assim, tem uma hora. Vocês viram, né? Pelo desespero das pessoas que estavam no ônibus, pelos policiais que estavam fazendo a apreensão dos bandidos e também pela quantidade de gente no local que estava presente. Coisa que, assim, não era para estar acontecendo. E para você que acha que eu estou inventando notícia, que eu estou inventando matéria, dá uma olhada. Vou trazer aqui de matérias, principalmente dos jornais famosos, se você conhece, sobre o quanto o governo Lula está conseguindo resolver os problemas do Brasil. Dá uma olhada. Tá ótima a situação dos brasileiros, ó. Lula falha no combate ao crime enquanto onda de violência avança. Veja, gente. Olha a matéria, veja, tá? Ou seja, completamente verídica essa matéria, tá? Isso aqui foi do ano passado, essa matéria, só que os índices cada vez ficam piores, tá? Independente do ano que seja. O governo Lula já começou aí sendo numa situação completamente caótica, para vocês terem noção. Desde quando o governo Lula começou, o caos entrou junto em conflito, tá? Tanto aí nas taxas subindo, até mesmo, principalmente nos estados entre a Bahia e o Rio de Janeiro, tá? Que subiram bastante e até mesmo nos outros estados também. Nesse ponto, vocês eu tenho que falar uma coisa. Vou falar para vocês do estado de Goiás, tá? Eu tô aqui no Goiás, vim para cá, passei uns dias aqui, tá, gente? Eu fico viajando muito, mas eu passei uns dias no Goiás. Tá diferente aqui o estado de Goiás, hein? Parabéns, Caio, você tá fazendo um trabalho excelente quando a gente pode falar da segurança dos estados de Goiás, tá? Porque realmente, assim, Goiás está uma situação bem diferente do resto do Brasil, pelos lugares que eu passei. Goiás e São Paulo, assim, meus parabéns, tá uma coisa aí bem tranquila, bem top aí na segurança que vocês estão fazendo no trabalho de vocês, tá, gente? Mas vamos sair de segurança, vamos trazer também outra fala, como eu disse para vocês, né? Não só como a gente pode ver dessas matérias que eu trouxe para vocês, falando sobre o governo Lula, né, sobre a criminalidade que está acontecendo, só que vocês sabem do que está rolando, do que está acontecendo, tudo, porque você é brasileiro, você vive isso na prática, tá? Só que o governo, mesmo sabendo de tudo das matérias, o quanto os brasileiros estão indignados com o seu governo, ele continua a mentir e a trazer dados completamente falsos e equivocados. Dá uma olhada aqui para vocês terem noção nas falas que o Lula teve a atrocidade de dizer. Analisar, não tem um número negativo no país nesses últimos 18 meses. Sabe o que eu acho mais engraçado de toda essa situação, pelos dados que apareceram aqui? É que a maioria das pautas que se tem aqui são pautas que o governo Lula, na época de campanha, disse que prometeria que iria resolver. Vocês sabem disso. Pautas LGBTQIA+. Gente, taxa de homicídio contra essas pessoas que deveriam ter um apoio do governo, que deveriam ter um suporte grande do governo para se protegerem, porque querendo ou não a gente sabe que tem sim crimes contra essas pessoas pela condição e a escolha sexual que elas querem, não estão sendo tratados pelo governo. A taxa subiu 42%, gente. Isso é muito alto. É muito alto. E o governo que defende essas pautas, no mínimo, tinha que resolver esses problemas. Feminicídio, galera. Disparada. Não era uma coisa dessa acontecer. Queimadas, questão aí, pautas ambientais, também não tá rolando. Outras coisas como benefícios também, que eram para ser pautas do governo Lula, não tá rolando, gente. Ou seja, e ainda vem com a desculpa de que não tem dinheiro no governo fazer isso. Não tem dinheiro porque gasta tudo viajando, né? Aquela coisa. Se gastasse realmente com o que precisa e com o que deveria ser feito, que no caso era realmente devolver esse dinheiro para as pessoas que pagam impostos no Brasil, no caso, o brasileiro, a coisa não estaria assim. Se tivesse feito um investimento bom, segurança, as taxas de homicídio não estariam tão altas desse jeito. Se o governo investisse em dinheiro
para uma pauta assim, extremamente grande que a gente pode ver pro lado do governo Lula foi a de vacinação. Só que, assim, depois que o Lula ganhou, essa pauta em relação à dengue foi desandando, gente. Vocês estão vendo os números subindo de dengue, o quanto a dengue está atrapalhando na economia brasileira. Por quê? Porque o governo não está investindo o necessário para resolver esse problema, tá, gente? E assim, na época que foi a Covid com o Bolsonaro, a gente viu que o governo Lula caiu matando e usou isso muito, mas muito como uma estratégia de campanha. Só que agora, que é a vez dele, a vez do Lula, com a dengue, ele não resolveu o problema como realmente deveria ser feito. Ele ignorou completamente esse problema e aí está tomando conta de problemas que são completamente esquecidos, problemas externos que eram para ser de outros países, tá? Se envolvendo em outros conflitos e resolver, em vez de resolver, no caso, os conflitos dentro do seu próprio país, já que ele é o presidente do Brasil, não o presidente da Venezuela, não é presidente da Espanha, não é presidente de nenhum outro país, tá? E claro, né, temos ministros de relações exteriores, principalmente para tomar conta desses problemas, tá? E no caso, poderia fazer uma delegação maior, né, gente, em vez de ficar gastando aí, né, rios de dinheiro em viagens, em vez de ficar fazendo vários outros projetos e abandonando os projetos que realmente precisam ser feitos, né? E vocês sabem bem do que eu tô falando. Mas põe aí nos comentários. O que você tá achando do governo Lula? Porque tem gente que tá falando que tá beleza, tá legal, tá uma coisa maravilhosa que, assim, só tenho a agradecer. Gratidão, né? Já tem gente que tá descendo pau aí no governo Lula e tá falando nunca mais voto no Lula. Ou, meu Deus, nunca votei, nunca vou votar, né, gente? Põe aí em qual dessas situações você tá aí nos comentários, tá, gente? E a gente volta com mais vídeo pra vocês amanhã. E, aliás, sempre peço pra vocês. Põe as recomendações, o que vocês querem ver aqui no canal, gente. Pode começar a discussão aí nos comentários sobre o que você acha que tá certo, o que você acha que não tá certo. E também o que vocês acham que tem que melhorar aqui da gente no canal, tá? Põe isso aí nos comentários e a gente vê vocês amanhã aqui no próximo vídeo.